Dalcir, eu queria propor que nós hoje abordássemos essa questão da majoração da carga horária de um grupo reduzido de funcionários da Prefeitura de Cachoeira do Sul, que foi enviado à Câmara e que busca transformar jornadas de trabalho que foram adquiridas em concurso público de 20 horas semanais para 40 horas. Esse grupo é de aproximadamente 42 servidores e servidoras do município de Cachoeira que fizeram concurso para os chamados cargos técnico-científicos, não para todos, mas para boa parte deles. Seriam 11 funções, envolvendo aí função de advogado, de biólogo, de engenheiro nas várias modalidades, arquiteto, médico veterinário, por aí. Esta é uma matéria que já foi tratada em outras épocas, em outros governos. Já houve essa tentativa de transformar um concurso de 20 horas, semelhante ao que existe no concurso do magistério, também é 20 horas semanais, em um concurso de 40 horas. Há uma oposição a isso, desde sempre, do pessoal da Secretaria da Fazenda, porque implica no impacto financeiro permanente, na folha de pagamento, e também há aqueles que levantam que se alguém fez concurso para 20 horas, não pode receber, através de lei aprovada na Câmara, uma vantagem, vamos chamar assim, de ter dobrado a carga horária e, consequentemente, dobrado o salário. Até para explicar, para a Tia Maria, o que é uma majoração? Alguém que faz concurso para X horas e, por necessidade, acaba dobrando essa carga horária. Né? E para isso ele recebe. Sim, né? Porque obviamente está trabalhando mais, dobrado, né? Então ninguém está sendo obrigado a trabalhar dobrado sem receber. Só que através desse projeto de lei que foi para a Câmara, a Prefeitura normatiza uma situação que deveria ser temporária, porque a majoração é temporária enquanto não se faz concurso, me parece. E também por necessidade de serviço. Assim também. Como acontece no âmbito do magistério, em que os professores, porque algum colega está em tratamento de saúde ou faleceu, até que se faça um concurso público, sim, é oferecido o que eles chamam de regime, que é a mesma coisa que majoração, que o professor de 20 passa a ser 40 horas ou uma atuação integral. Mas não é uma situação permanente, é uma situação temporária enquanto não se faz concurso. Exatamente. Enquanto não se faz concurso, só que transformando essa majoração em lei, tudo que se recebe dobrado acaba incidindo lá adiante nessas vantagens em todos os benefícios que esse servidor vai ter. Exato, é como se nós tivéssemos, partindo do princípio que sejam aproximadamente esse número de 42 profissionais, né, e servidores públicos, que seria como se dobrasse o número de servidores apenas com uma lei. A atual administração alega que essas majorações, ou seja, essa ampliação de horário, ela é quase de 100% para todos esses cargos por necessidade de serviço, que eu não duvido que exista mesmo. Então, aquelas que deviam estar trabalhando 20 horas, estão trabalhando 40, de manhã e de tarde, e servindo a municipalidade e atendendo os cidadãos e cidadãs que precisam e que demandam a prefeitura. Está tudo certo. Porém, o que, insisto, algumas pessoas dizem é que a prefeitura teria que ter feito já um outro concurso para aumentar o número de advogados, de médicos veterinários, de agrônomos, de biólogos, enfim. Porque se está dobrando a carga, é porque precisa mais. Uma outra argumentação que se ouve também, aí pró-majoração, seria de que essas 20 horas, essa disposição de fazer concurso para meio expediente, vamos dizer assim, por dia, é uma coisa ultrapassada, que hoje o serviço público quer um servidor público de dedicação exclusiva, que ele fique atuando só na função pública. Então, todos os concursos deveriam ser de 40 horas, que é manhã e de tarde, ou tarde e noite, sei lá, onde for estabelecido. Porém, essa argumentação, ela não se sustenta muito, porque não se faz ou não se usa a mesma argumentação para defender que os professores também façam concurso de 40 horas e não de 20 horas.
Então, são dois pesos e duas medidas, na verdade. O que deveria ser temporário, essa lei que foi mandada para a Câmara, inclusive com regime de urgência, com pedido de urgência, né? Ela normatiza uma situação que não deveria acontecer, que seria eventual. Agora, qual o impacto, se essa lei passar, qual o impacto financeiro? Hoje, né, há uma discussão entre o procurador jurídico da Prefeitura e o assessor jurídico da Câmara, dois correligionários, né, foram advogados juntos na campanha do prefeito Balardim, mas há um questionamento. O procurador jurídico, Bruno Miller, diz que o Lisandro Machado se intrometeu no assunto sem ser, intrometeu por minha conta, né, se manifestou por ofício, sem ser provocado pela própria Câmara para dar um parecer. É que a questão é o seguinte... O assessor jurídico diz que pode fazer isso, até porque o cargo dele exige que ele faça esse assessoramento jurídico dos projetos que chegam lá. Então, o que acontece? O que vai acontecer? Não tem impacto financeiro para a Prefeitura. A Prefeitura tem na Câmara tramitando regras que mudam, projetos de lei que mudam o FAPES e a aposentadoria, e agora, através desse projeto de lei, beneficia apenas um grupo que vai levar para sua aposentadoria daqui sei lá quanto tempo, todas essas vantagens, em detrimento desses servidores que hoje estão perdendo o direito de levar para a aposentadoria tudo que descontaram para o FAPES, em cima de majoração, hora extra, e toda... função gratificada, FGs e etc. Então, o que acontece? Tem um grupo, você vai se criar uma casta de beneficiários dentro do serviço público. Pois é, eu acho que a discussão começa e se extingue também na questão do impacto financeiro, se a gente deixar de lado os outros aspectos. A discussão entre a Procuradoria Jurídica da Câmara, ou Assessoria Jurídica da Câmara e Procuradoria Jurídica do município, é se era necessário ou não o envio do impacto financeiro. Da Prefeitura veio um arrazoado dizendo que não há impacto porque essas majorações já existem, então o ônus na folha de pagamento mensal já existe há bastante tempo. Então não é, a Fazenda Municipal não vai ter que buscar mais dinheiro para cobrir a majoração pela realidade atual. Já a interpretação, que é feita inclusive por técnicos da Fazenda Municipal e pela assessoria jurídica da Câmara, que não, que o eventual, como a Dalcira disse aqui, vira definitivo e isso tem impacto sim. Me parece que tem impacto. Isso é uma posição minha desde o início, quando essa matéria começou a tramitar. Mas dentro da própria Secretaria da Fazenda há esse entendimento que há impacto, sim. Sim, porque uma despesa eventual vira definitiva. Então, tu não tem mais no futuro como recuar. Tu não tem como... Bom, agora eu tenho pouco dinheiro, ou eu não tenho dinheiro, ou a arrecadação caiu, e eu não vou mais continuar com a majoração, mesmo que isso signifique diminuir a carga horária desses técnicos científicos e que, obviamente, isso vai atrasar um pouco o funcionamento da Prefeitura, processos serão mais lentos, mas paciência, eu preciso me ater à questão financeira, que é uma obrigação da responsabilidade fiscal do administrador. Não dá para voltar atrás. E diga-se de passagem, vamos abrir um parêntese aqui, bem grande, nós não estamos contra profissional nenhum do serviço público, viu, gente? O que nós estamos aqui falando é sobre esse impacto financeiro que deveria constar nesse projeto, que a Procuradoria Jurídica do município diz que não existe, que não modifica nada, que a assessoria jurídica da Câmara diz que sim, e que técnicos da própria Secretaria Municipal da Fazenda dizem que há sim impacto financeiro. E também quero acrescentar, nesse viés de não ter nenhuma restrição ao funcionário sendo contratado para dedicação exclusiva, eu sou plenamente a favor. Acho que sim, daqui para frente, qualquer concurso, seja para técnico científico, vamos lá, advogado, médico que não está incluído entre esses, né? Enfermeiros que não estão incluídos entre essas funções que vão receber majoração e que fazem concurso por 20 horas, que todos sejam 40 horas, inclusive
os professores sejam contratados para 40 horas, para dedicação exclusiva, porque há uma necessidade do município. Então o município se organiza para ter pessoas trabalhando integralmente para a municipalidade. Eu acho que esse é o caminho, eu acho correto, porém, coisas do passado, elas têm implicações. Os concursos foram feitos vendo a realidade da época em que foram realizados. Eu tenho quase que absoluta, não tenho absoluta certeza, mas eu imagino que quando se inventou essa história de meio expediente, é porque era difícil conseguir profissionais dessas áreas que quisessem ficar exclusivamente no serviço público, porque eles ganhavam mais na atividade privada. Sim. Entende? Eles não iriam abandonar o seu escritório de advocacia, os seus clientes de engenharia, arquitetura, para ficar exclusivamente trabalhando para a prefeitura. Esta realidade mudou, talvez porque a função pública ganhou um pouquinho mais de estofo para esses técnicos científicos em termos de salário, não é para todos, mesmo entre eles o padrão salarial é diferente, é o dobro para uns do que para outros, mesmo sendo catalogados como técnicos científicos, ou seja, exigindo-se ensino superior para essas funções, mesmo assim eles são tratados diferentes, né? Só para dar um exemplo aqui, um psicólogo, uma psicóloga, em padrão salarial ganha a metade do que ganha um advogado. Qual é a explicação? Agora, tem outra coisa, como é que a Câmara vai proceder, os 15 vereadores, né, porque é um assunto complexo, é um assunto que demanda cálculos, né, que demanda uma pesquisa, né? Como é que a Câmara vai sobreviver a isso? E vai? Ou vai passar por cima de novo? Não, vamos aprovar, porque isso vai ser bom para os profissionais, a gente não quer se incompatibilizar com esse povo, a gente aprova e depois a gente vê como fica. E como vai ficar no futuro? Qual vai ser a reação do Sincasul, do CIPROM e dos sindicatos funcionários do Legislativo com relação a essa casta de beneficiários de quantos meses? 42? O meu levantamento, né, sujeito, obviamente, a alguma crítica, são 42 profissionais ativos hoje que serão atingidos. Mas serão 42 profissionais que ficarão num patamar acima do restante dos servidores na hora da aposentadoria, na hora de calcular o FAPES, na hora de calcular tudo, lá na frente. E aí como é que fica? Qual é a explicação com relação a isso para o próprio funcionalismo público e para o próprio magistério, que estão aí na briga para não haver essas modificações, tanto na aposentadoria através do FAPES, quanto no pagamento de pensões? Como fica? Bom, Dalcir, de qualquer maneira, se houver a majoração, esses servidores técnicos científicos, que a gente genericamente está chamando assim, eles vão se equilibrar com os demais que já têm 40 horas. Tudo certo. Alguma restrição que essas legislações estão fazendo, por exemplo, para aposentadoria ou para pensões futuras, também vai impactar eles. Eles terão a vantagem enquanto estiverem no exercício da atividade na ativa, como se diz. Quando eles passarem para a aposentadoria, as regras são as mesmas, eles não recebem diferente. O que não dialoga dessa história com os dois projetos que estão tramitando para mexer no FAPES é que esse projeto contraria a ideia de diminuir despesas e de diminuir responsabilidades para o FAPES. Por quê? Porque as vantagens que eventualmente esses servidores têm nas 20 horas, eles levam para as 40. Então isso vai sim onerar de alguma forma mais significativa as finanças públicas ao longo do tempo. Eu fiz um levantamento e hoje a prefeitura gasta com esses profissionais em majoração em torno de R$200 mil por mês. Por mês. Isso aí sem encargos, né? O que representa o padrão salarial deles? Representaria um aumento de R$135 mil. Mas como existem triênios, quinquênios, eles viram R$200 mil. E é esse o valor total da despesa, que se não fosse feita a majoração, obviamente, não seria tão grande. Então, de qualquer maneira, a discussão básica, se tem ou não impacto financeiro, me parece
que não pode ser o mote da aprovação do projeto, porque está visto que tem impacto financeiro. O que os vereadores têm que se basear é na conveniência dessa medida e se os cofres públicos suportam em termos absolutos, essa despesa. E como vai ficar todo mundo perante o restante do funcionalismo público municipal? É uma pergunta muito interessante. E sempre lembrando que essa matéria já veio em outras administrações à baila, e numa foi recusada pelos vereadores à época, e noutra foi retirada. Ou seja, essa é uma tentativa recorrente e que nunca vai adiante, porque os óbices acabam convencendo a maioria dos vereadores que é melhor fazer concurso público para essas funções, se está faltando gente, do que ampliar a carga dos que fizeram concurso para 20 horas. Tá certo. Muito bem. Muito obrigado. Voltamos na próxima. É isso aí. Tchau.